Seja bem-vinda, mães e pais de adolescentes que estão entrando na puberdade, a essa nossa semana Sexualidade se Aprende em Casa. Eu sou Lena Vilela, educadora em sexualidade e criadora do método Papo Firme. Nessa semana eu vou mostrar para você, mãe ou pai de adolescentes que estão na puberdade, como trazer esse assunto da sexualidade de uma forma leve e descontraída. Na primeira aula, eu mostrei que, embora não seja nenhuma novidade, que conversar sobre sexualidade com os filhos é uma prática necessária, à proteção deles, muitas mães ainda têm dúvida de quando é chegada essa hora para se conversar sobre sexualidade. E por isso, eu apresentei algumas situações que mães de púberes estão vivenciando e que mostram claramente a necessidade dessa conversa acontecer. E aí, em vez disso, as mães tomam atitudes que não funcionam, que na verdade são erros. Se você ainda não assistiu, assiste, porque nessa aula eu trouxe 3 situações para a gente exatamente refletir sobre esses erros. O primeiro é o isolamento de pais de adolescentes quando seu filho ou a sua filha te comunica, por exemplo, que é bissexual. E aí você se tranca para o mundo, se tranca como mãe, se tranca como pai, não fala nada com ninguém e fica aí sofrendo sozinha, sem pedir ajuda. O segundo grande erro é a gente responsabilizar a aborrecência pelo interesse sexual que o seu filho ou a sua filha começa a despertar. Atribuir, por exemplo, à rebeldia o interesse deles por pornografia. E o terceiro e o último erro é aquele que você pode se tornar cúmplice de um abusador sexual. Isso, se você se apoia na ideia de que o seu menino e a sua menina ainda são muito crianças para você falar sobre sexualidade, você na verdade acaba criando um perfil de família ideal para o abusador sexual agir. Já na segunda aula, eu trouxe esse conceito de segurança psicológica em detalhes. Mostrei, através dos 3 pilares que compõem o meu método, Papo Firme, como que a gente pode construir um ambiente familiar sem medo de se falar de sexualidade. O que uma mãe precisa saber para poder conquistar essa confiança nos filhos e fazer com que eles queiram conversar com ela sobre sexualidade. É nessa segunda aula que você vai entender o que compõe a segurança psicológica, como também obter dicas práticas de como você começar imediatamente a promover esta segurança na sua família. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste a essas 2 aulas e depois então volta aqui para dar continuidade a essa terceira aula. Nessa aula de hoje, você vai descobrir como pôr em prática essa conversa de acordo com algumas situações específicas e de jeitos de ser do adolescente. O que eu vou trazer aqui nessa aula de hoje, ela vai ajudar a você a dar início a essa conversa, mas de acordo com o seu momento e o momento do seu filho. Mas lembre que essa é a terceira aula. Tudo que eu disser aqui hoje só vai fazer sentido para você se você já tiver assistido às 2 aulas anteriores. Então, se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, aqui nessa página tem um link que você pode ir lá, clicar, assisti-las e depois então você volta aqui para a gente dar continuidade. Ok? Agora eu quero agradecer a todos os comentários que vocês deixaram lá na nossa comunidade do Facebook. É muito gratificante ver construindo aí uma comunidade de pessoas interessadas em se sentirem seguras para conversar sobre sexualidade com seus filhos. Obrigada pelo carinho de todos vocês e parabéns por vocês estarem aqui comigo, investindo, na sua relação com o seu adolescente. Porque o que vocês vão ver hoje é que exatamente esses mitos e esses medos que você tem em falar de sexualidade com seus filhos são, na verdade, o motivo pelo qual você precisa aprender sobre sexualidade na adolescência. Eu recebo muitas perguntas dizendo assim: Lena, eu sou daquelas mães que toda vez que o meu filho me faz uma pergunta
sobre sexualidade, eu fico na maior saia justa, eu fico envergonhada, eu fico vermelha, eu me travo. Qualquer interesse sexual dele, quando eu vou falar sobre sexualidade, o que vem na minha cabeça são medos e preocupações. E aí tem horas que eu não consigo dizer nada. Será que eu vou conseguir fazer as pazes com a sexualidade? E outras que mandam assim: Eu nunca conversei sobre sexo com a minha mãe, nem nunca conversei nada com a minha filha. Será que eu consigo pôr em prática essa conversa sobre sexualidade mesmo assim? Será que funciona para mim? sim, o que torna difícil a gente fazer as pazes com a sexualidade são exatamente os mitos e os tabus que a gente carrega ao longo da vida. E o primeiro passo para você conseguir desconstruí-los, você já deu. Você já tomou consciência que eles estão atrapalhando a sua relação com seu filho. Agora é agir, ou seja, questionar esses mitos e buscar conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade, porque é exatamente esse conhecimento que vai fazer você perceber o que de fato faz sentido você se preocupar ou não. A cada descoberta desse conhecimento sobre a sexualidade, como por exemplo a evolução dos valores sociais, os estudos e pesquisas sobre sexualidade, os interesses políticos, religiosos e econômicos no comportamento sexual das pessoas, você vai perceber que você está aí nutrindo, conceitos a respeito da sexualidade que não fazem mais sentido. Por exemplo, acreditar que o comportamento sexual do seu filho ou da sua filha teria que ser exatamente igual ao comportamento que você teve quando você era adolescente. Outra coisa tão conhecida, a masturbação, que muita gente ainda acredita que ela faça mal. Aliás, nem a masturbação e nem o sexo propriamente dito faz mal nenhum à vida de ninguém. Aprender sobre sexualidade vai lhe mostrar que na verdade ela é do bem. O que é do mal é exatamente a gente não se preparar para aprender a lidar com ela, da mesma forma que a gente faz com outras funções que nós temos. O que engorda não é comer, mas é o que a gente come e o quanto a gente come. Na sexualidade, o sexo não é perigoso. O que é perigoso é você fazer sexo sem se prevenir, sem estar preparada, e inclusive com pessoas que não aprendeu a respeitar o próximo. Agora, quanto a conseguir mudar os seus pensamentos, aí eu te respondo. O conhecimento, ele transforma. E só pelo fato de você estar aqui comigo, participando dessa série, você já não é mais a mesma de antes. Agora, se você conversou, não conversou com a sua filha, se você já foi buscar algum conhecimento, nada disso é um impedimento para você aprender a falar sobre sexualidade. Porque o que é preciso fazer é a gente não se acomodar num mundo que está o tempo todo mudando. Em vez de ficar mantendo aí esse costume, sabe, de ficar colocando toda a culpa da dificuldade do nosso relacionamento com o adolescente na aborrecência, em vez, de ir lá e buscar adquirir esse conhecimento, se preparar, para a adolescência dos nossos filhos. Até porque buscar conhecimento sobre sexualidade na adolescência, sobre a adolescência, já não é mais um problema para ninguém. Existem livros, existem sites, existem podcasts, existem redes sociais, existem lives, existem cursos, como por exemplo o que eu criei para ensinar o meu método Papo Firme. Um método pode te trazer um passo a passo, uma seleção de conteúdos e um acompanhamento que facilita a cada dia a sua compreensão sobre o adolescente e a sexualidade. E com isso, acelerar o seu desempenho nessa conversa sobre sexualidade com o seu adolescente. Então, ao final do curso, eu me senti muito empoderada e também consegui perceber como esse processo que parecia muito desafiador para mim, desenvolvimento da sexualidade, é uma fase muito rica, muito bonita, e que precisa ser vivenciada junto pais e filhos, com todo respeito. Então, uma coisa que era muito pesada para mim ficou leve e ficou como uma possibilidade também de crescimento não só para minha filha, mas de crescimento para mim. Uma outra pergunta que me fazem com frequência: Helena,
Como é que eu vou falar de sexualidade com o meu filho se eu não tenho a menor ideia de qual é o melhor momento para eu fazer isso? Quando o seu garoto ou a sua garota lhe faz qualquer pergunta ou lhe pede alguma informação, como por exemplo, mãe, quando é que eu vou menstruar? Ou menino, quando é que eu vou ejacular? É momento de falar de sexualidade. Quando o seu filho vai ao banheiro, demora bastante e você pede para ele sair e ele diz: Estou tomando banho. E quando ele sai, você dá um cheirinho nele e aí você percebe aquele cheiro de vá lavar e traga limpo, que era, né, um ditado que a minha mãe usava muito quando a gente não tomava um banho bem feito ou não tomava banho, né? Então, o que que passa na sua cabeça? Você começa a desconfiar que ele poderia estar o quê? Se masturbando. Então, é momento de falar de sexualidade. Quando a sua filha pergunta, Mãe, quando é que eu posso namorar? é momento de falar de sexualidade. Quando você descobre que o seu filho está assistindo pornografia, é momento de falar de sexualidade. Quando os seus filhos estão ficando, namorando, é momento de falar de sexualidade. Se você nunca conversou com seu filho ou com a sua filha sobre abuso sexual e os riscos na internet, já está passando da hora de falar de sexualidade. O que eu quero dizer com isso, gente, é que vão surgir vários momentos ao longo da adolescência que serão momentos importantes de você falar com seu filho ou com a sua filha, né, sobre sexualidade. E se você é uma mãe que se preparou, você vai saber identificar esses momentos e dar o devido valor para as curiosidades, para as dúvidas, para as inseguranças e para as preocupações que por um acaso o seu filho venha apresentar. E com isso, você vai conquistar, então, essa confiança, né, que vai fazer com que essa conversa aconteça. Porque, como você pode ver, ela não é única. O que existe são vários assuntos que vão interessar de acordo com cada faixa etária e outros que são imprescindíveis na vida deles e que toda mãe e todo pai também deve conversar com seus filhos, porque independente do sexo, a conversa vai acontecer exatamente com aquele que o seu filho ou a sua filha tenha mais confiança. Então não existe essa história de pai conversa com filho e mãe conversa com filha. Conversa aquele que a sua filha ou seu filho se sente mais confiante para trazer as suas questões. Portanto, da mesma forma que a conversa com seu filho sobre sexualidade, ela não é única, você também não precisa aprender sobre sexualidade na adolescência, né? Tudo sobre sexualidade de uma única vez. Não, a internet, ela facilitou muito esse acesso da gente às informações. Hoje, qualquer pessoa pode buscar o seu aprendizado de acordo com o seu interesse, com o seu ritmo e com o seu tempo. E por falar em tempo, uma outra dúvida que sempre surge é a dúvida de querer saber por quanto tempo uma pessoa precisa se dedicar a um curso para que ela seja capaz de conversar com seus filhos naturalmente sobre sexualidade e se tornar essa principal referência em sexualidade para eles. Nossa, não existe um tempo certo para isso. Você é quem vai determinar esse tempo, né, de acordo com a sua disponibilidade. O tempo que você quiser, o tempo que você puder. Um curso digital que você pode fazer em casa. Ele lhe permite encaixar qualquer horário de acordo com a sua disponibilidade. Você, por exemplo, pode acordar 30 minutos mais cedo para assistir às aulas. Pode ouvi-las enquanto você faz a sua caminhada matinal. Nossa, eu adoro fazer isso, né? Toda vez que eu vou caminhar, eu boto aqui meu fone de ouvido e vou ouvindo coisas que me interessam naquele momento. Pode também ouvir na hora que você está preparando o almoço. Se você não almoça em casa, se você almoça no trabalho, almoça fora, na hora que você estiver almoçando. Ou à noite, no momento em que sua casa está mais calma e que você tenha mais poder de concentração. Você é quem faz esse momento mais apropriado, dedicando esse seu tempo para melhor cuidar do seu filho e da sua filha. A hora agora é de você colocar como prioridade essa conversa sobre sexualidade com um adolescente e encontrar esse melhor momento para você se dedicar a esse aprendizado. Afinal,
Se você percebe que o seu filho ou a sua filha não quer conversar com você sobre sexualidade, exatamente nesse momento que ele mais precisa aprender com você, você vai ter paz de espírito e concentração para gastar esse tempo fazendo outras coisas? Você vai esperar os problemas acontecerem para você vir priorizar esse tempo na sua relação com seus filhos? Não, acho que não. Se você está aqui comigo até agora, você quer mais é criar um ambiente seguro que faça com que os seus filhos eles superem esse medo e essas incertezas e falar com você sobre sexualidade. E isso é um processo de aprendizagem. Portanto, o seu próximo passo agora é adquirir esse embasamento necessário para você poder criar na sua casa essa segurança psicológica. Vem comigo. O fato é que, para a gente conquistar a empatia e essa segurança dos filhos quererem aprender sobre sexualidade com a gente, os pais, eles precisam conhecer o adolescente, perceber os seus interesses e saber como prepará-los para lidar com a sua sexualidade de uma forma leve, responsável e saudável. E para isso, nada melhor do que um método. Um método que te ajude a trazer essa conversa para o seu cotidiano, onde você vai conseguir falar abertamente sobre todos os temas ligados à sexualidade e tendo clareza e consciência do que é que você está fazendo. Um método que lhe apresente os conteúdos já selecionados, organizados, que faça você não perder tempo com conteúdos que não são essenciais, que não são específicos para mães e pais, né? Lidarem com a sexualidade na adolescência e tomarem as atitudes que de fato vão lhe aproximar do seu adolescente. Um método que seja ancorado em estratégias e fundamentos que faz você aprender a identificar o momento, os interesses e as necessidades do seu adolescente. Que você seja capaz de analisar uma situação e por você mesma, você conseguir identificar o que está acontecendo, ou seja, fazer um diagnóstico de situação e a partir dos seus valores, das suas expectativas, é que de fato vai fazer com que você tome essa decisão de uma forma assertiva. Em outras palavras, um método não que lhe diga o que é que você tem que fazer ou dizer para o seu filho, mas sim um embasamento para você fazer tudo isso sozinha, levando em consideração principalmente os seus princípios e os seus valores. E um outro ponto importante, sem dúvida nenhuma, é você poder contar nessa sua caminhada com uma pessoa experiente como eu, que há anos estuda e se dedica à educação em sexualidade na adolescência. Para suprir essa necessidade do mercado, eu criei o meu método, o Papo Firme. É um curso pago, mas o único no Brasil que ele é voltado especificamente para mães e pais aprenderem a conversar sobre sexualidade com o seu adolescente. Foi sobre esse curso, ao longo de todas essas aulas, que você viu vários depoimentos das minhas alunas. Ele é uma ferramenta capaz de lhe dar as informações e os fundamentos sobre a sexualidade na adolescência que você precisa para poder criar essa segurança psicológica na sua casa e fazer com que o seu adolescente queira conversar com você sobre sexualidade. O meu objetivo com esse método é preparar exatamente uma nova geração de mães que cuida do seu adolescente para que ele possa lidar com a sua sexualidade de forma saudável e responsável. E é para você que está comprometida com esse relacionamento com seu adolescente que eu vou abrir uma nova turma do Papo Firme na próxima segunda-feira. E como funciona esse método? O Papo Firme, ele é 100% online. As aulas, elas são desse tipo videoaulas, né, que são gravadas e que, portanto, vai poder respeitar aí o seu tempo, a sua agenda, né? Além disso, você vai poder ver e rever sempre que você precisar. Ele fica hospedado numa dessas plataformas de cursos e nessa mesma plataforma também eu disponibilizo para você os materiais de apoio, os PDFs, os cartazes e tem
também o acompanhamento e as mentorias. Porque eu sei que ao longo dessa jornada vão surgir dúvidas e você não precisa dar conta disso tudo sozinha. Eu estou aqui com você. Durante os 3 primeiros meses, eu vou estar aqui com você, a gente se reunindo em grupos, né? Mas depois, quando acaba isso aí, vocês ainda podem contar comigo através do Telegram, do WhatsApp. Eu não deixo vocês sozinhas. Como você pode ver, são 30 anos de experiência disponíveis para você através de aulas, de material de apoio, de mentorias em grupos e também de suporte individual. No Papo Firme, você vai estar junto com outras mães que também querem o mesmo que você. E o que a gente aprende com as outras pessoas expande o conhecimento da gente e torna essa relação muito rica. E olha só o que eu preparei para você. O primeiro módulo, Fazendo as Pazes com a Sexualidade. Nesse módulo, a estratégia é exatamente desenvolver aquela postura positiva sobre o sexo e a sexualidade que a gente tanto conversou. Aqui você vai identificar de onde que surgiram esses mitos e esses tabus sobre a sexualidade e entender por que o sexo é do bem. Com essa estratégia, é possível você desmontar esses tabus e preconceitos que atrapalham você a se relacionar com a sexualidade e, consequentemente, com a sexualidade do seu filho e da sua filha. É aqui que você vai perder a vergonha de falar de sexo e sexualidade. Já no segundo módulo, que eu chamei Educação se faz todo dia, a estratégia é entender a educação em sexualidade. Quem é que faz a educação dos nossos filhos? Por que fazer essa educação? Quando? E o que falar de sexualidade com o nosso adolescente? É nesse módulo que você vai aprender quais são os temas que são indicados em cada faixa etária ou em cada momento da adolescência a gente conversar com o nosso menino ou com a nossa menina. Agora, no módulo 3, gente, esse módulo ele é muito especial. Esse módulo é um módulo sobre a puberdade, que eu chamei Puberdade, o momento mágico da relação entre mães ou pais e filhos. Aqui eu vou mostrar exatamente aquela história de como você pode aproveitar a puberdade para poder preparar o seu filho ou a sua filha para essas mudanças, né, que começam, essas transformações que eles começam a vivenciar. Porque é exatamente nessa hora que a gente os prepara que a gente consegue fazer, né, esse vínculo de confiança e se tornar essa referência para eles. É por isso que eu sempre coloco a puberdade como a chave, né, que vai descomplicar essa adolescência e aproximar as mães do seu adolescente. Aqui você vai ter todo o conteúdo necessário para conversar sobre essas transformações que acontecem com o menino, que acontecem com a menina, de uma forma detalhada, inclusive com um e-book para ajudar você a poder fazer essa conversa com eles. No quarto módulo é onde você vai conhecer o seu adolescente. Esse quarto módulo eu chamei Adolescente não é aborrecente. É aqui que você vai descobrir o seu filho real. É a sua preparação para você não se estressar com a adolescência. Sabe assim, uma espécie de intensivão sobre a sexualidade na adolescência? É que aqui você vai adquirir conhecimento que vai fazer com que você entenda e saiba o que fazer diante dos comportamentos sexuais que o seu menino ou sua menina apresentar, como, por exemplo, a masturbação, a primeira vez, o primeiro beijo, namorar, ficar. Imagina você, sabe, falando sobre todos esses assuntos com segurança. É você consciente do que você está fazendo e ali presente, com capacidade para ouvir e falar sem irritação, sem julgamento, sem brigas, respeitando a sexualidade na adolescência. Agora, o quinto módulo é o passo a passo da conversa sobre sexualidade. A estratégia é você falar sobre sexualidade com seu adolescente. E para isso, eu trago aquele passo a passo detalhado do diálogo para você. Desde como você criar este clima, atrair a atenção, gerar valor e conseguir conquistar essa confiança para que essa conversa possa fluir.
É nesse módulo que você vai pôr em prática tudo o que você aprendeu até agora no Papo Firme e poder conversar com seu filho ou com a sua filha com consciência, sabendo o que você está fazendo e para que você está fazendo. Nesse módulo, você vai conseguir pôr em prática tudo o que você aprendeu no Papo Firme, conversando de fato com seu filho ou com a sua filha, tendo a consciência do que você está falando, por que está fazendo isso, sem pôr em risco a segurança do seu menino ou da sua menina na hora que eles vão falar com você. Você vai sair do diálogo do silêncio e partir para um diálogo que, de fato, ele protege, ele orienta e ele aproxima você dos seus filhos. Por isso que eu instituí um bônus que eu chamei exatamente de temas complementares. Porque a estratégia aqui é dar subsídios para que os pais tenham condições de conversar com seus filhos sobre os temas, que são de interesses em cada uma dessas faixas etárias, como também prepará-los para que eles possam se prevenir de uma IST, para que eles possam se prevenir de um abuso sexual, ou de um estupro, ou de uma gravidez na adolescência, dos riscos na internet. É aqui que você vai ter conteúdo para poder aprender a proteger os seus filhos. E além desses temas, eu também lhe disponibilizo outras aulas que vão lhe ajudar a conversar com seu filho e com a sua filha sobre primeira vez, a resposta sexual, como eles identificarem que eles estão prontos para esse momento, pornografia, masturbação, namoro abusivo, bissexualidade. E esse bônus, ele tem uma coisa muito legal, porque ele é constantemente atualizado. Sempre que eu faço uma live ou que eu dou uma aula que eu vejo que é do interesse das alunas ou que as alunas me questionaram, eu vou lá e atualizo esse bônus. E você sempre vai estar recebendo esse curso com esse bônus atualizado. O Papo Firme, ele é um passo a passo para qualquer pessoa conseguir conversar sobre sexualidade com seus filhos. Mesmo que eles digam que eles já sabem de tudo e que não querem falar sobre isso. E agora, depois que eu falei tanto, desse meu curso, que eu falei tanto do Papo Firme, eu imagino que você deva estar curiosa, querendo saber qual é que é o valor de um curso como esse. O que eu posso lhe antecipar é que esse não é um curso barato. Afinal, você pôde perceber nos depoimentos das minhas alunas a riqueza que é conquistar a confiança dos seus filhos e poder conversar sobre sexualidade com leveza, com naturalidade, se sentindo segura para fazer isso abertamente na sua casa. E aí, quanto vale para você ter essa segurança para falar com sexualidade com seus filhos? Quanto vale você saber que você está no caminho certo, que aquilo que você está fazendo está correto? E mais, que seu adolescente, ele te escuta, ele lhe procura para esclarecer as dúvidas deles. E até lhe pede opinião sobre os eventos mais importantes que estão acontecendo nesse momento da vida dele. Eu normalmente gero muito conteúdo gratuito nas minhas redes sociais. Eu publico diariamente vídeos no meu Instagram, no YouTube, no Facebook, faço lives. Agora, o Papo Firme é diferente. O Papo Firme, ele é realmente um treinamento fechado, exclusivo para pais e mães de pré-adolescentes e adolescentes que recebe todo um acompanhamento dado por mim pessoalmente. É um trabalho que eu criei com muito cuidado, com muito investimento em estudo, pesquisa, tempo e criatividade. E tudo isso para fazer esse trabalho exclusivo para pais e mães poderem conversar com seus adolescentes. Agora é com você. Chega de desculpas. Não tem mais essa historinha. Eu tenho vergonha. Eu não sei falar. Não sei o melhor momento. Eu tenho medo. Meu filho não me ouve. Eu não sei nada sobre sexualidade na adolescência. O que eu lhe digo é que a cada dia que passa é menos um dia que você tem para poder fazer esse encontro com seu filho. São 24 horas que você perde de estar ali junto deles, podendo ser capaz de protegê-los, cuidar e prepará-los para viver uma vida com responsabilidade.
E aí, mais adiante, quando de fato a sexualidade estiver aí a olhos vistos, os acontecimentos, né? Eles ficando, namorando, pode ser tarde demais. Portanto, na segunda-feira eu vou publicar um vídeo com todos os detalhes de como que funciona o Papo Firme. Eu vou passar uma descrição completa do Papo Firme, os seus módulos, as videoaulas, os materiais de apoio, como é que funciona essa metodologia, né, digital, 100% online, que você pode fazer no momento da sua disponibilidade, na hora que você quiser. Vou abrir o meu portal de estudos para que você entenda, né, como é que é esse funcionamento e também lhe explicar como é que você faz para poder fazer parte dessa nova turma do Papo Firme. Vou falar do acompanhamento, das garantias que eu te dou, valores e os bônus que eu vou liberar para essa turma. Então, se você estiver também participando da nossa comunidade lá no Facebook, vai lá e tira todas as suas dúvidas, porque ela só vai funcionar até domingo. Uma outra coisa, fica atenta ao seu e-mail e também ao grupo do WhatsApp. Porque segunda-feira, às 8 horas da manhã, você vai receber uma mensagem. E nela você vai ter a chance de ver explicado em detalhes tudo sobre Papo Firme, né? E como fazer a sua inscrição no único método brasileiro exclusivo para pais e mães conversarem sobre sexualidade com o adolescente. Um grande beijo e a gente tem um encontro segunda-feira. Até lá! Eu me senti muito empoderada e também consegui perceber como esse processo que parecia muito desafiador para mim, desenvolvimento da sexualidade, é uma fase muito rica, muito bonita e que precisa ser vivenciada junto pais e filhos, né? Com todo o respeito. Então, uma coisa que era muito pesada para mim ficou leve e ficou como uma possibilidade também de crescimento não só para minha filha, mas de crescimento para mim. Por exemplo, na hora de levar para a escola, leva cedo e de manhã não querem conversar, né? Ele está muito mais conversador. Então, assim, eu vi que ele contou um monte de coisas naturalmente, sabe? A diferença é essa, eu não estou mais com medo, eu não fujo mais do assunto, eu não tangencio mais o assunto. E tem isso também, eu consegui melhorar o meu diálogo com ele, sabe? Ele conta as coisas para mim, conta da menina com quem ele fica de vez em quando, sabe? Eu percebo o que ele quer falar, eu puxo o assunto assim, ele abre a boca. Eu tô vendo a delícia que é, né, poder se aproximar, né, do seu filho e conquistar essa confiança. Para mim, realmente, eu fiquei assim com o coração muito mais tranquilo e quentinho quando eu vejo que ele está confiando de espontaneamente chegar para mim e contar alguma coisa. É uma coisa muito deliciosa, né? À medida que eu vou respondendo as perguntas que ele me faz, eu noto que ele está se sentindo mais confiante, que ele está tendo mais confiança em mim. E isso é bom, tanto para mim como para ele. E aí eu acho assim que o Papo Firme foi uma transformação mesmo, de você poder ver, entender que quando seu filho entra na adolescência é um novo nascimento, como você fala, isso para mim foi muito legal. E que é muito interessante você se preparar para isso. E que a gente não tem na sociedade, na nossa formação, algo voltado para isso.